Não enfrentei muitos desafios, porque fui suficientemente inteligente para seguir as orientações de Barry Sonnenfeld. Tommy Lee Jones passou a vida inteira a fugir de uma infância violenta. O seu pai espancava-o. Os seus casamentos fracassaram, bebia muito e afastava as pessoas. Agora, com quase 80 anos, tudo está a desmoronar-se. Numa estreia de um filme recente, não se lembrava de ter trabalhado com a sua colega de elenco. Os amigos dizem que parece doente e confuso. Deixou de fazer filmes e vive isolado no seu rancho. Após décadas a interpretar o tipo forte e silencioso, a máscara está a cair. A verdade sobre os seus tristes últimos anos está finalmente a vir ao de cima. Tommy Lee Jones nasceu a 15 de setembro de 1946 numa pequena cidade do Texas chamada San Saba. Apenas cerca de 3.000 pessoas ali viviam. A sua vida familiar foi um caos desde o início. O seu pai Clyde trabalhava nos campos petrolíferos e já tinha sido vaqueiro. A sua mãe Lucille trabalhava como polícia professora e cabeleireira, tudo ao mesmo tempo. O casamento deles não durou. Casaram e divorciaram-se não uma, mas 2 vezes. As pessoas da cidade coscovilhavam sobre eles o tempo todo. Tommy observava os pais discutirem, separarem-se e voltarem vezes sem conta. Cada vez que se separavam, a família mudava-se. Nunca ficavam muito tempo no mesmo lugar. Os empregos de Clyde nos campos petrolíferos tornavam as coisas ainda mais instáveis. Estes primeiros anos deixaram Tommy reservado e sério. Mesmo em criança, reprimia as suas emoções. Mas as coisas em casa eram muito piores do que as pessoas viam de fora. O seu pai tinha um temperamento violento. Quando Tommy ainda era pequeno, Clyde chegava à casa embriagado e cansado depois de turnos de 12 horas ao calor. Se Tommy cometesse o mais pequeno erro, como sujar o atrelado com lama, Clyde explodia e espancava-o. Duro. As sovas agravaram-se no início da década de 1950, quando os preços do petróleo caíram e Clyde ficou 6 meses sem emprego. No parque de caravanas onde viviam em Midland, os vizinhos ouviam gritos e móveis a cair à meio da noite. Tommy contou mais tarde que a sua infância foi marcada por muitos abusos físicos. Teve de aprender a interpretar as emoções do pai apenas para sobreviver. O olhar vazio e sereno que o tornou famoso em Hollywood vinha desses primeiros anos, quando demonstrar medo podia piorar as coisas. Numa manhã de 1954, aconteceu algo que mudou tudo. Clyde estava a trabalhar numa plataforma de perfuração quando uma bolsa de gás explodiu repentinamente. Eram 3h47 da manhã de uma terça-feira. A bola de fogo subiu 60 metros no ar. 2 homens morreram. Equipamentos derreteram num raio de 45 metros. Clyde sofreu queimaduras de 3º grau em 30% do corpo. Esteve 3 meses no hospital. Tommy tinha apenas 8 anos, mas começou a fazer pequenos trabalhos para ajudar a família a sustentar-se. 5 homens foram levados para o hospital nesse dia. 2 deles morreram em 2 dias. O Tommy viu o pai gritar enquanto dormia. Aquele momento ensinou-lhe que uma única explosão poderia destruir o mundo inteiro de uma família. Ele nunca se esqueceu disso. Devido ao casamento conturbado dos pais e às constantes mudanças de emprego de Clyde, Tommy nunca permaneceu muito tempo na mesma escola. Aos 12 anos já tinha frequentado 7 escolas diferentes no Texas. Em cada nova cidade, Midland Sabinal Rotten tinha de recomeçar do zero. As suas notas caíram de A para C. Na Robert E. Lee High School, em Midland, os alunos de famílias ricas menosprezavam-no. Ele não tinha muita coisa, mas era grande. 1,85 m de altura e 90 quilos, e usava esse tamanho para se defender. Entrou para a equipa de futebol americano e jogava como se tivesse algo a provar. Os seus tackles eram fortes até demais. Por vezes era suspenso, mas em campo ninguém se conseguia meter com ele. Quando tinha 13 anos, o seu pai conseguiu um emprego bem remunerado na Líbia. Mas Tommy permaneceu no Texas. Tinha ganho uma bolsa de estudos para a St. Mark's School em Dallas, uma das melhores escolas do estado. Aos 16 anos já estava de volta às plataformas petrolíferas durante os verões, trabalhando ao lado do pai. Os turnos duravam 14 horas e o calor atingia frequentemente os 43 graus Celsius. O trabalho era perigoso. Manuseava barbecues pesados, limpava produtos químicos e ficava perto de máquinas que podiam matar um homem instantaneamente. Em 1962, viu um colega perder 3 dedos mesmo à sua frente. O sangue espirrou por todo o chão da oficina. A ajuda só chegou 45 minutos depois. Nesse verão, Tommy ganhava 3,5 dólares por hora. Perdeu 11 quilos e ficou com calos que nunca desapareceram.
Certo dia, uma broca de 227 quilos soltou-se e destruiu a plataforma mesmo ao seu lado. Quase o matou. Aqueles anos ensinaram-lhe a lidar com a dor, a ter disciplina e a perseverança. Nunca se esqueceu do cheiro a gasóleo nem da sensação de quase morrer. Em 1965, Tommy Lee Jones entrou em Harvard com uma bolsa de estudos. O seu primeiro quarto foi no Mower Hall B. Doze. Do outro lado do corredor vivia Al Gore, que mais tarde viria a ser vice-presidente. Tornaram-se colegas de quarto e viveram juntos durante os 4 anos da faculdade. Mais tarde também viveram com Bob Summerby, que viria a gerir um site de monitorização dos mídia. Tommy e Al Gore ficavam acordados até tarde a discutir sobre livros e política. Esta amizade durou décadas. Tommy fez um discurso de apoio a Gore na Convenção Nacional Democrata de 2000. Quando Gore ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Tommy ajudou a apresentar o concerto. Licenciou-se em 1969 com louvor em literatura inglesa. Harvard disse ensinou-a a aprender. E a aprendizagem, disse, era a essência da representação. Em Harvard também jogou futebol americano. Vestia a camisola número 61. Tinha 1,85 m de altura, pesava 90 quilos e jogava como guarda ofensivo na equipa invicta de 1968. Essa temporada terminou num jogo que se tornou lendário. A 23 de novembro de 1968, Harvard defrontou Yale. O marcador estava em 29-13, faltando apenas 42 segundos para o final. Harvard marcou por 2 vezes e empatou o jogo a 29-29. No dia seguinte, o jornal da universidade fez a manchete: Harvard vence Yale por 29-29. O Tommy estava em campo durante aquele milagre final. Esse jogo foi tão famoso que se tornou um documentário em 2008. Em 2010, Tommy discursou numa exibição do filme novamente de pé na Dunster House. Tommy também era ativo na cena teatral de Harvard. O seu papel em Coriolano chocou as pessoas pela sua crueza e intensidade. Professores e alunos falaram sobre isso durante anos. Era evidente já naquela época que possuía algo raro. Atuou ao lado de John Lithgow em The Ladies Not for Burning, em 1967, dando início a uma amizade que durou décadas. Quando ganhou a Medalha de Artes de Harvard em 2012, afirmou que a faculdade foi a melhor coisa que lhe aconteceu criativamente. Após se formar, mudou-se para Nova York. A sua primeira peça profissional foi A Patriot for Me, dirigida por Harold Pinter em 1969. Nos anos seguintes apareceu em Fortune and Men's Eyes 4 on a Garden Blue Boys e Ulysses in Nighttown. Para pagar as contas, aceitou um papel fixo na novela One Life to Live, interpretando o Dr. Mark Tolan de 1971 a 1975. O seu primeiro papel no cinema foi em 1970 com Love Story. Teve um papel pequeno, mas isso tornou-o conhecido. A personagem principal desse filme foi baseada em parte em Tommy e Al Gore, que inspiraram o autor Eric Siegel durante o seu período em Harvard. O filme arrecadou mais de 130 milhões de dólares e recebeu 7 nomeações para os Oscars. Em 1977, Jones protagonizou The Amazing Howard Hughes, um telefilme em 2 partes que foi transmitido 1 ano após a morte de Hughes. Interpretou Hughes desde jovem gênio até recluso e atormentado. Alguns disseram que foi a versão mais fiel alguma vez filmada. Jones acertou em cheio na voz, nos trejeitos, em tudo. Nesse mesmo ano, esteve em Rolling Thunder interpretando um veterano do Vietnã quieto e ferido. Os críticos disseram que ele estava sensacional. Em 1978, protagonizou Os Olhos de Laura Mars, como um detetive que persegue um assassino num mundo de fotografia de moda violenta. O filme arrecadou 20 milhões de dólares e tornou-se um clássico de culto. No mesmo ano, protagonizou The Betsy, interpretando um piloto de corridas que desenha um novo carro durante a crise energética. Mas o coração de Tommy nunca deixou o Texas. Construiu um rancho de polo em 55 acres em San Saba com 48 baias para cavalos, uma arena e uma pista de exercício. Doou cavalos e dinheiro à equipa de polo de Harvard durante mais de 15 anos. Os alunos que treinavam no seu rancho chamavam-lhe campo de treino. Comprou também uma quinta de polo de 20 hectares na Flórida e vendeu-a em 2013 por 26,75 milhões de dólares. Não se importava com o glamour. Jogava polo em terrenos irregulares durante os períodos de seca porque era assim que os cowboys faziam. Era assim que ele era. Quando Tommy Lee Jones interpretou Doolittle Lynn em A Filha do Mineiro, em 1980, isso marcou o início de algo grandioso.
O filme contou a história verídica da estrela da música country Loretta Lynn e arrecadou mais de 67 milhões de dólares nas bilheteiras, apesar de ter sido produzido com um orçamento de apenas 15 milhões de dólares. Jones recebeu a sua primeira nomeação para os Globos de Ouro, mas foi Sissy Spacek quem arrecadou o Oscar de melhor atriz. O filme foi inteiramente rodado no Kentucky e no Tennessee, o que deu à história um toque de realidade. Havia cenas intensas em bares que faziam as pessoas questionar-se se as coisas também se tornavam violentas fora das câmaras, mas nunca ninguém confirmou nada. Quase 40 anos depois, em 2019, a Biblioteca do Congresso escolheu o filme para o National Film Registry, afirmando que era importante para a cultura e história americanas. Depois, em 1983, Tommy interpretou um dos seus papéis mais sombrios até então. Tornou-se Gary Gilmore em The Executioner's Song, um arrepiante filme para televisão baseado na história verídica de um homem que matou 2 pessoas e insistiu em ser executado. Jones ganhou o Emmy por este papel. O filme tem 4 horas de duração e foi escrito por Norman Mailer, que também escreveu o livro. A equipe por trás do filme falou com mais de 120 pessoas para garantir que cada detalhe estava correto. A prestação de Jones imersa no método foi tão intensa que alguns acreditaram que tinha ido longe demais, mas nunca houve provas de que tenha colocado a sua saúde em risco durante as filmagens. Em 1986, assumiu o controle do Central Park num filme chamado The Park Is Mine. Interpretou um veterano do Vietnã que transformou o parque numa zona de guerra para mostrar o quão mal os veteranos eram tratados. O seu amigo tinha deixado armas e planos para trás antes de morrer, e a personagem de Jones usou tudo isso para reforçar o seu ponto de vista. A história parecia saída de um filme do Rambo, com cenas de ação e uma banda sonora dos Tangerine Dream. Houve grandes explosões, mas não há registro de feridos no set de filmagens. Em 1995, realizou e protagonizou The Good Old Boys, um western feito para a TV. Não foi apenas mais um papel para ele. Foi aí que conheceu Dawn Laurel, a mulher com quem acabaria por casar. Na altura tinha 49 anos e ainda estava casado com outra pessoa, enquanto Dawn tinha 31 e trabalhava como assistente de câmara. Começaram a namorar durante as filmagens e casaram-se a 19 de março de 2001, no Texas. Alguns críticos acharam que o filme era um projeto de vaidade exagerado e circularam rumores de que o orçamento tinha sido ultrapassado em $500 mil, mas nada foi confirmado. No filme lançado em 1989, Jones interpretava um prisioneiro e assassino envolvido num enredo da Guerra Fria. O momento foi inoportuno, pois apenas 3 meses depois o Muro de Berlim caiu e de repente toda a premissa pareceu ultrapassada. Trabalhou ao lado de Gene Hackman e filmou cenas em condições adversas, mas embora alguns tenham dito que o clima era gelado e difícil, não houve relatos oficiais de ferimentos ou de que o treino linguístico o tenha levado ao limite. A sua grande vitória nos Oscars aconteceu em 1993 com O Fugitivo. Interpretou o delegado federal Samuel Gerard e venceu Leonardo DiCaprio e outros na categoria de melhor ator secundário. O filme arrecadou quase 370 milhões de dólares em todo o mundo, mas o mais chocante não foi a sua prestação. Foi o que aconteceu com Harrison Ford. Ford rompeu o ligamento cruzado anterior durante uma perseguição na floresta e continuou a filmar sem avisar ninguém. Chegou a ter uma hérnia discal e mesmo assim fez as suas próprias cenas de ação. Aquela famosa cena do salto teve de ser refeita por causa de uma falha nos efeitos pirotécnicos e Ford sentia muitas dores de todas as vezes. Em 1994, Jones soltou-se em Assassinos por Natureza. Interpretou um diretor de prisão completamente insano, tão exagerado que o diretor Oliver Stone teve de lutar com a MPAA para evitar a classificação NC-17. A atuação foi repleta de discursos improvisados e os patrões do estúdio ficaram furiosos. Stone teve de cortar cena após cena, até finalmente conseguirem a classificação R a 26 de agosto de 1994. Mais tarde, o filme foi culpado por inspirar violência na vida real e foi considerado um dos filmes mais controversos de sempre. Depois veio Batman para Sempre em 1995. Por detrás da vistosa maquilhagem de duas caras, as coisas ficaram feias. Jim Carrey abordou Jones num restaurante e este disse-lhe na cara: "Odeio-te, não posso tolerar as tuas palhaçadas."
Carey acabara de se tornar o rei da comédia em Hollywood, mas Jones não queria ter nada a ver com o seu estilo. Os dois mal se davam bem durante as filmagens, e o realizador Joel Schumacher teve de intervir para manter a paz. Carey disse mais tarde que o encontro pareceu estranhamente pessoal, mas muito real. Em Homens de Negro, estreado em 1997, Jones regressou à comédia e à ação, mas não isento de caos. Vivia a partir adereços e a ferir assistentes de câmara sem querer. O realizador Barry Sonnenfeld disse que tiveram de lhe tirar o neuralizador das mãos até ao último segundo. Também fazia efeitos sonoros estranhos enquanto fingia filmar arruinando planos sem sequer se aperceber. E durante uma cena numa carcaça de um carro a 4,5 metros de altura, Will Smith soltou um pum tão horrível que Jones quase desmaiou. Ainda assim, o filme arrecadou quase 590 milhões de dólares e deu início a todo um franchise. Em Double Jeopardy de 1999, Jones insistiu em fazer todas as suas próprias cenas de ação num rio congelado. Tinha treinado com o FBI para o papel e não queria um duplo mesmo tendo 56 anos na altura. Durante uma cena ficou preso debaixo de água e quase se afogou. A equipe teve que resgatá-lo. O filme ainda arrecadou 177 milhões de dólares, mas foi por pouco. Em 2005, Jones realizou Os Três Enterros de Melquiades Estrada, que também dirigiu. Era um filme sério inspirado no assassinato real de um adolescente perto da fronteira. Jones demorou 2 anos a preparar-se. Aprendeu espanhol e trabalhou de perto com o argumentista Guillermo Arriaga, que ganhou o prêmio de melhor argumento em Cannes. Jones também ganhou o prêmio de melhor ator lá. Mesmo tendo arrecadado menos de 10 milhões de dólares, o filme mostrou o quanto Jones se preocupava com a arte em vez dos números de bilheteira. Em Onde os Fracos Não Têm Vez, estreado em 2007, Jones interpretou o xerife Ed Tom Bell. O filme arrecadou 171 milhões de dólares e ganhou 4 Oscars, incluindo o de melhor filme. Jones deu ao filme a sua essência e profundidade, especialmente no seu discurso final sobre sentir-se impotente perante o mal. Os irmãos Coen escreveram o papel especialmente para ele, sabendo que conseguia dizer mais com o silêncio do que a maioria com palavras. Em 2010, interpretava um executivo em The Company Man, um drama sobre a perda de emprego durante a crise financeira de 2008. A personagem de Jones tinha construído a empresa de raiz e agora tinha de assistir à demissão de funcionários leais. Ele apresentou performances emocionantes que refletiam o que pessoas reais estavam a passar na época. O filme teve um orçamento de 15 milhões de dólares e foi filmado durante um período de grande incerteza econômica. Em Lincoln, de 2012, Jones interpretou Thaddeus Stevens usando uma grande peruca preta falsa, porque o verdadeiro Stevens tinha alopécia. Jones também queria rapar as sobrancelhas, mas Spielberg não o permitiu. Jones fez discursos inflamados e estudou a vida de Stevens durante meses. As suas cenas sobre o fim da escravatura estão entre os momentos mais impactantes do filme. Em 2014, voltou a realizar e a protagonizar The Homesman. Ele e Hilary Swank interpretaram 2 homens que transportavam mulheres com problemas mentais através de perigosas terras fronteiriças. O filme mostrou a brutalidade da vida pioneira e abordou temas como as doenças mentais de uma forma incomum para os westerns. O filme teve um orçamento de 16 milhões de dólares e foi filmado no clima rigoroso do Novo México, com cavalos verdadeiros e ventos fortes. Em Jason Bourne, 2016, Jones interpretou o diretor da CIA Dewey que ordenou a morte do pai de Bourne. O filme arrecadou 415 milhões de dólares, mas os críticos disseram que Jones parecia exausto. O guião passou por muitas reescritas e alguns achavam que ele simplesmente não queria estar ali. Um crítico chegou a brincar que o seu rosto parecia o Grand Canyon. 1 ano depois, interpretou um jornalista real em Shock and Awe, um filme sobre repórteres que questionaram as alegações do governo norte-americano antes da Guerra do Iraque. O filme mostrou como estes jornalistas foram os únicos que acertaram na reportagem. Jones interpretou Joe Galloway e os jornalistas reais ajudaram a orientar o filme para que fosse preciso. Chegaram mesmo a estar no set durante as filmagens. Em Ad Astra, de 2019, Jones interpretou o pai desaparecido de Brad Pitt, um astronauta que desapareceu perto de Neptuno. O filme tentou ser o mais realista possível utilizando treino em gravidade zero e efeitos práticos. Pitt passou por um treino que causava náuseas, enquanto Jones se manteve mais em segundo plano. O filme arrecadou 135 milhões de dólares e foi nomeado para o prêmio de melhor mistura de som. Em Wonder,
2020 interpretou um teórico da conspiração que co-apresentava um podcast com um investigador paranoico. O filme abordou temas como o MKUltra, a vigilância de fronteiras e os implantes de chips. O filme recebeu uma pontuação baixa de 4,9 em 10 de mais de 10 mil utilizadores do IMDb, mas Jones ainda assim deu peso às suas cenas. E em 2023 algo de estranho aconteceu na estreia de Finest Kind. Jones estava ao lado de Jenna Ortega e perguntou-lhe se tinham cenas juntos. Ela teve de o lembrar gentilmente que sim. O momento tornou-se viral e as pessoas começaram a questionar-se se o ator de 77 anos estaria com problemas de memória. Foi um momento silencioso e desconfortável apenas 2 dias antes do lançamento do filme. Tommy Lee Jones nunca foi alguém que procurasse os holofotes, mas ao longo dos anos começaram a surgir histórias à sua volta. Umas eram verdadeiras, outras eram meias-verdades sussurradas, e outras ninguém conseguia confirmar. Um dos maiores rumores na internet era que teria recusado papéis em Pulp Fiction e Um Sonho de Liberdade. Mas ao investigar a fundo, não há provas concretas. Tom Hanks recusou o papel em Um Sonho de Liberdade porque estava ocupado com Forrest Gump e Tim Robbins ficou com o papel. E Pulp Fiction teve atores como Michael Madsen e Lawrence Fishburne que recusaram papéis importantes. Mas Tommy Lee Jones nunca esteve oficialmente ligado a nenhum dos 2 filmes, digam o que disserem na internet. Houve ainda a alegação de que teria dado um soco a um duplo no set de filmagens de Under Siege e que teve de fazer um acordo extrajudicial de $100 mil. Mas mais uma vez não há registros que comprovem esse facto. Under Siege foi editado em 1992. Foi um grande sucesso e tornou Steven Seagal ainda mais famoso. Tommy Lee Jones também esteve no filme Intenso, como sempre, mas o suposto soco e o pagamento simplesmente não constam de nenhum dos registros oficiais. Pessoas próximas da produção nunca mencionaram nada do gênero. O filme foi rodado finalizado e lançado sem problemas conhecidos. Outro rumor dizia que Samuel L. Jackson quase abandonou as filmagens de The Sunset Limited por causa de um desentendimento com Jones. Este filme foi lançado em 2011. Era pequeno, intimista e contava apenas com 2 atores, Jones e Jackson, sentados numa sala a conversar sobre a vida e a morte. Jones realizou o filme. Algumas pessoas na internet afirmaram que Jackson queria desistir por divergências criativas. Mas as entrevistas da época contam uma história diferente. Jackson disse mais tarde que foi um dos seus papéis mais exigentes, não por causa de qualquer drama, mas por causa dos profundos temas filosóficos do argumento. Os 2 respeitavam-se. Não houve desentendimentos nem brigas. Circulou uma história estranha sobre como Jones teria partido o braço a jogar polo no início dos anos 2000, o que teria atrasado as filmagens de Homens de Negro 2 e Ladra 2. Mas nada o comprova. As filmagens começaram em junho de 2001 e o filme estreou nos cinemas em 2002. Os verdadeiros atrasos ocorreram devido aos ataques de 11 de setembro. Partes do filme tiveram de ser alteradas porque algumas cenas se passavam em Nova York. Não teve nada a ver com o polo. Embora Jones tenha sofrido algumas lesões a jogar polo, incluindo uma queda aparatosa em 1998 que o deixou inconsciente, nenhuma dessas lesões atrasou o seu trabalho em Homens de Negro. Mas uma história verídica aconteceu no set de Black Moon Rising em 1986. Nessa altura, Jones bebia muito. Linda Hamilton, que contracenou ao seu lado, disse mais tarde que detestava trabalhar com ele por causa disso. Ela não se conteve. Ela disse que a bebida dele afetava tudo. Jones nunca falou publicamente sobre o que o levava a beber durante esses anos. Manteve essa parte da sua vida em segredo, mas as pessoas no set de filmagens viam os efeitos. Tinha apenas 40 anos na altura e ainda tentava consolidar a sua carreira no cinema. Foi um momento difícil para ele, tanto a nível pessoal como profissional. A vida pessoal de Jones também teve os seus momentos turbulentos. Casou com Kate Lardner na véspera de Ano Novo de 1971. Era neta do famoso escritor Ring Lardner. Tinha 2 filhos de um casamento anterior e abdicou da sua própria carreira de atriz para apoiar Tommy. Mas em 1978 tudo se desmoronou. Os documentos do divórcio apresentados a 9 de fevereiro afirmavam que estava demasiado obcecado com o trabalho. Kate disse que ele quase não passava tempo com a família. O casamento durou pouco mais de 6 anos. Após a separação, Kate começou a reconstruir a sua carreira e acabou por se tornar editora de som no mundo do cinema. Voltou a casar em 1981, desta vez
com Kimberly Cloughley, uma fotógrafa que conheceu durante as filmagens de Backroads. Tiveram 2 filhos. Austin nasceu em 1982 e Victoria em 1991. Mas durante as filmagens de O Fugitivo em 1993 começaram a circular rumores. Corria o rumor de um caso extraconjugal nos bastidores. A situação agravou-se no ano seguinte durante as filmagens de Blue Sky, quando os tabloides afirmaram que se envolveu com Jessica Lange. Kimberly apresentou o pedido de divórcio em 1996. O tribunal concedeu-lhe a guarda total dos filhos, uma grande indemnização financeira e pensão de alimentos contínua. O que chocou as pessoas foi a agitação de Jones durante as negociações da guarda. Não queria perder o contato com os filhos. O casamento durou quase 15 anos. Conheceu Dawn Laurel em 1995 durante as filmagens de The Good Old Boys. Ela trabalhava atrás das câmeras e eles deram-se bem imediatamente. Na altura ainda estava casado, mas o relacionamento já estava a chegar ao fim. Apareceram juntos em público como casal por volta de 1998. Depois, a 19 de março de 2001, casaram-se discretamente no Texas. A sua irmã chegou a desenhar parte do rancho para elas. Mas em 2024 algo mudou. Os rumores online diziam que Dawn tinha sido diagnosticada com algo grave. Nada foi confirmado, mas Jones afastou-se subitamente do trabalho. Aos 78 anos, terá dito a amigos próximos que queria ficar perto de Dawn no seu rancho de 1.200 hectares no Texas. Aquele rancho não era a sua única propriedade. Em 2002, comprou um rancho de polo de 22 hectares em San Saba com 48 baias para cavalos e um campo de nível profissional. Mas um incidente terrível aconteceu em 2010, quando um hóspede ficou gravemente ferido durante um jogo de polo e o processou em 2,3 milhões de dólares. O hóspede alegou condições inseguras e maus tratos aos cavalos. Jones reagiu. O tribunal decidiu a seu favor, afirmando que o polo era um desporto de natureza arriscada. Mesmo assim, teve de pagar mais de 400 mil dólares em honorários de advogados. Em 1998, num rancho diferente perto de Houston, passou por um momento assustador quando um cavalo tropeçou e o derrubou. O cavalo pisou, desmaiou e foi levado às pressas para o hospital. 2 dias depois, estava de volta a observar a sua equipa da lateral do campo. Quanto aos filhos, mantém-nos longe dos holofotes. Austin atuou uma vez interpretando um tocador de banjo no filme de Jones de 2014, The Homesman. Também trabalhou nos bastidores da banda sonora. Depois disso, deixou a representação e dedicou-se integralmente à música. Os seus álbuns Dead Calm em 2022 e At the Polo Club em 2023 foram editados por uma pequena editora chamada Perpetual Doom. Compôs também música para filmes como Frontera e Metamorphosis Junior Year. A Victoria também teve alguns pequenos papéis. Apareceu em Homens de Negro 2 quando tinha apenas 11 anos e mais tarde em Os 3 Enterros de Melquiades Estrada. A dada altura, Jones chegou mesmo a despedi-la de um set de filmagens por ela não ter comparecido no horário. A equipa teve de intervir e acalmar os ânimos. Em dezembro de 2023, as pessoas começaram a ficar preocupadas. Na estreia de Finest Canned, Jones parecia extremamente magro e confuso. Os amigos ficaram chocados. Os seus olhos pareciam fundos. E até perguntou a Jenna Ortega se tinham contracenado juntos no filme, esquecendo-se de que tinham partilhado uma cena. Jenna lembrou-o gentilmente. Este momento viralizou. As pessoas começaram a questionar-se. Seria perda de memória. Ele estaria doente. Em 2025, os rumores espalharam-se. Alguns diziam que tinha cancro. Outros especulavam sobre Alzheimer ou outra doença. Mas nunca foi divulgado nenhum comunicado oficial. Jones sempre foi reservado especialmente em relação à sua saúde. Mas a sua aparência, a sua forma de falar e a forma como subitamente se afastou da representação fizeram com que as pessoas temessem o pior. Financeiramente também sofreu um grande baque. Em 2019, vendeu a sua propriedade de polo em Wellington, na Flórida, por 10,95 milhões de dólares. Pode parecer muito, mas colocou-a à venda inicialmente por 26,75 milhões de dólares em 2013. Isto representa um prejuízo de 15,8 milhões de dólares. Comprou partes da propriedade ao longo do tempo, 2,95 milhões de dólares em 2002, 1,1 milhões de dólares em 2003 e mais, 550 mil dólares em 2012. Tinha tudo, 2 campos de polo, dezenas de baias, uma casa para os funcionários, mas simplesmente não foi vendida. Ainda assim,
Manteve o seu enorme rancho de 1.200 hectares no Texas, com a sua casa de 150 anos, 50 cavalos e uma completa criação de gado. Mesmo com todos os altos e baixos, Jones ainda possui um patrimônio líquido estimado em 100 milhões de dólares em 2025. Acumulou essa fortuna com filmes como O Fugitivo, Homens de Negro e Onde os Fracos Não Têm Vez. Também dirigiu, escreveu e produziu. Em 2012, recebeu o Prêmio de Nostia de Carreira no Festival de Cinema de San Sebastián, que homenageia mais de 70 filmes e décadas de trabalho. Esta premiação aconteceu quando ele ainda estava forte e ativo. Agora permanece praticamente em silêncio nas suas terras, longe de Hollywood, ainda respeitado, ainda temido e ainda envolto em mistério.